Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você irá assistir esse vídeo, mas que seja um conteúdo que venha agregar bastante ao seu dia a dia no trade. Esse daqui será o vídeo número 2 falando sobre estrutura de mercado na prática. Pessoal, eu vou ensinar isso de uma forma bem didática e diferente do normal que vocês têm visto por aí. Ou seja, todo mundo conhece, todo mundo sabe, a galera que procura SMC, o que são estruturas de mercado. Basicamente são topos e fundos ascendentes, fundos e topos ascendentes. Isso daí não tem nada difícil. Concorda comigo? Ou seja, é algo bem tranquilo da pessoa reconhecer e conseguir operar. O básico, isso daí é o básico, você saber que são topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes em períodos maiores, como 1 hora, 4 horas, um dia. Isso não é difícil de você compreender. Você vê as marcações de choque, boss e continuação. Porém, o que mais implica e que a galera mais reclama que está saturada é a parte teórica. Gente, na teoria, você saber o que é uma estrutura de mercado, até a minha filha que tem 13 anos, ela consegue entender. Se eu der um PDF para ela aqui, para ela estudar, ela vai entender. Mas o que pega mesmo de verdade é na hora de aplicar. E isso daí requer muito conhecimento de mercado. Eu estava conversando mais cedo com um colega ali pelo Instagram, ele tinha respondido sobre a operação que eu fiz hoje. E eu falei para ele, cara, você pode estudar 10 anos uma técnica ruim que não vai funcionar, e você pode estudar 3 meses uma técnica correta, aplicá-la e funcionar. Ou seja, o problema não é o que você está estudando, sim como você está estudando. A prática, os backtests servem para isso, para você conseguir rever e filtrar aquilo que funciona no dia a dia. Tudo que vocês imaginarem de conteúdo de mercado eu já consumi. Price Action raiz, suporte, resistência, padrões gráficos como flâmula, bandeiras, tudo que você imaginar eu já consumi. Elliott, Wyckoff, tudo. Esses conceitos eu tenho todos eles na minha cabeça, mas graças a Deus eu não utilizo nenhum no meu dia a dia. Eu apenas utilizo o conceito do ICT raiz, ou seja, o básico, aquele que funciona. Porque você pode entender, quando você inicia no mercado, você quer ter tudo. Você quer ter essa tela aqui cheia de indicadores, você quer ter média móveis para poder fazer bater, fazer pullback, você precisa de suporte e resistência para saber se bater no suporte você compra, na resistência você vende e por aí vai. Mas isso daqui não é o propósito. Não é ser mais do mesmo, um conteúdo igual. Porque se você for ver, tem muitos amigos aqui no YouTube que conseguem te trazer um conteúdo bem didáticozão, aquele conteúdo bem teórico, bem básico e nada prático. Ou seja, eu também já passei por isso no início. Quando eu fui estudar, eu já estudei com vários influenciadores, com vários youtubers que explicava o SMC de uma forma muito boa, mas de forma teórica. Confesso, até com uma oratória melhor do que a minha, uma dicção melhor do que a minha, isso daí eu não vou entrar nesse mérito. Mas poucos ensinam o conteúdo na prática, de forma rápida, em um vídeo curto de 10 a 15 minutos. Muitos porque não sabem, a verdade é essa, e poucos porque não querem. Ou seja, muitos querem tornar você dependente, ou seja, você precisa estar comigo 24 horas, fazendo isso, do meu apoio e tal. E não, o meu intuito aqui é mostrar como é simples você praticar diariamente o conteúdo do mercado. E eu vou explicar de uma forma diferente como é a estrutura do ICT. Ou seja, o time frame que eu uso majoritariamente é 1 minuto. Ou seja, todas as minhas operações que eu vou postar é baseado no time frame de 1 minuto. Ah, então Edson, você não utiliza tempos gráficos maiores? Sim, utilizo, mas bem pouco mesmo. Confesso para vocês que é bem pouco. Eu só dou uma olhada assim para saber onde é que o preço está, se ele não está no range de acumulação, ou se ele não está com preço muito de forma expansiva para bullish ou para bearish. Mas basicamente, somente com isso daqui é o que eu opero no dia a dia. Quando eu acordo de manhã, às 6 da manhã, a primeira coisa que eu venho é para a sessão de Londres. Eu inicio aqui na sessão de Londres. Como vocês sabem o que está acontecendo no Oriente Médio, o mundo em guerra, Estados Unidos versus Oriente Médio, e isso daí não é
algo novo para ninguém. Todo mundo sabe o que acontece em cenários como esse de incerteza, ativos que têm alto risco e alta volatilidade, a tendência é ser bearish, e ativos que são mais consolidados, a tendência é bullish. Isso daí é o básico, ou seja, os investidores procuram proteger o seu capital e ficam mais receosos com o risco. E quando isso acontece, qual o panorama geral do mercado? A tendência é que os compradores eles realizem as suas operações para poder alocar o seu dinheiro em locais mais seguros, ou seja, ouro, ativos mais rentáveis, dólar e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o conteúdo do vídeo. Voltando ao assunto aqui, falando sobre estrutura de mercado, isso daqui é bem simples de você compreender que isso daqui é uma pernada de baixa, concorda comigo? Dentro dessa pernada de baixa, teremos as microestruturas falando para nós topos e fundos descendentes. Isso daqui não é difícil. Mas agora eu vou explicar como eu atuo nesse momento. O mercado de Londres para mim não é atrativo por causa do horário, acredito que para a maioria das pessoas também não seja atrativo, mas eu deixo ele bem gravado aqui, porque vai servir como parâmetro para mim. Pessoal, esse conteúdo aqui eu estou explicando hoje, dia 3, deixa eu ver aqui a data, dia 3 de março de 2026. Eu tô explicando esse conteúdo na prática, baseado no mercado do dia atual. Ou seja, todos os meus conteúdos serão baseados nisso. Seja junto com um recap ou até somente um conteúdo didático. Quando for um sábado que eu gravar, eu falo, não, hoje foi um sábado, o mercado tá parado. Mas não, isso daqui foi algo na prática que aconteceu no dia de hoje. Como eu falei para vocês, recapitulando, vocês marcam o topo da seção de Londres, daqui os anos de Londres. Tenha em mente isso. E vamos iniciar. Como eu falei para vocês, topos e fundos descendentes, mercado bearish, marquei o topo de Londres. Marquei, como vocês podem ver, o topo da primeira Q-Zone, o topo da segunda Q-Zone. Como vocês podem ver, eles continuam bem direcional mesmo. A galera que estava aí na seção de Londres conseguiu farmar, fez a boa. E agora chegou no meu horário. O melhor horário do dia, o horário onde a entrega é mais limpa, e você foge da volatilidade protegendo o seu capital. Em dias como esse, o importante é você proteger o seu capital. Óbvio que ganhar dinheiro é o principal aqui do mercado, mas a proteção é essencial. E como eu expliquei para vocês, vamos basear aqui nesse momento, nessa estrutura aqui. Esse último topo deixado na Q-Zone de Londres, na segunda Q-Zone, e esse daqui é o último fundo. Vamos trabalhar dentro desse range. Dentro desse range tem algumas características maravilhosas, que são esses topos iguais e esses dois FVG e FVG, esse e esse. Pessoal, isso é um conteúdo na prática. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui para ensinar topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes para ninguém, porque todos que seguem a SMC sabem o que é isso. Então, eu vou ser o mais didático e breve possível. Como vocês podem ver aqui, nesse momento, você poderia muito bem interpretar isso daqui como uma captura de liquidez, pelo simples fato. Esse FVG de baixa, ele rompe a estrutura anterior. E antes de romper essa estrutura anterior, ele deixa um topo igual, ou seja, uma liquidez óbvia do movimento. Só que tem um atento aqui. Por que eu não entraria e não entrei nessa operação? Horário. Eu sempre expliquei em todos os meus conteúdos, desde o zero, quando eu comecei a me dedicar à criação de conteúdo, tanto no YouTube como no Instagram, que, na minha opinião, não somente na minha, mas do criador também, Michael, que o tempo ele é mais importante do que o preço. Ou seja, aqui certamente você tomaria pelo menos um break-even, porque você entraria aqui com stop abaixo no último fundo, um stop caro de 38 pontos, porque o mercado está caindo de forma bem forte, então os stops ficaram caros. O que acontece? O preço simplesmente volta e mitiga o último fundo. Esse cenário aqui não era um cenário válido, porém, ele não está invalidado por total, pelo simples fato que ele gerou mais liquidez aqui em cima. Isso daqui tudo
é liquidez a ser tomada no momento certo. Ou seja, o mercado abre, ele continua aqui às 6 da manhã, que é um horário chave também. E aqui sim ele demonstra uma característica de reversão de mercado. Ou seja, aqui ele mostra uma reversão micro. Quando ele rompe esse último topo e segue o seu flow. O que acontece? Antecipando aqui a abertura do mercado às 7 da manhã, como eu sempre explico, isso daqui é uma característica de reversão de mercado. Todo mundo conhece isso daqui. É um market shift, ou seja, uma mudança de estrutura. Ah, Edson, vai começar a mudar para poder buscar as máximas lá em cima? Não, gente, o mercado é majoritariamente, até o presente momento, de queda. Ou seja, a partir do momento que ele rompe esse último topo válido aqui e faz esse SIG, o preço inicia uma acumulação. Eu já tinha falado sobre esse tipo de acumulação, que nem sempre a acumulação vai ser esse quadradinho bonito, mas isso daqui também é característica uma acumulação. Ou seja, na hora que o mercado abre, antes de abrir, ele deixa esse IFVG lindo, e aqui nesse presente momento ele faz o stop hunt, ele captura essa liquidez aqui deixada. E o que acontece logo em seguida? O preço ele dispara a partir das 7 da manhã, que é a sua abertura, e assim ele deixa lindo 95 pontos, com um risco de apenas 22. Ou seja, vocês viram como o preço ele é lógico, ele é fractal. Isso daqui é uma operação baseada no M1. Essa é a estrutura que eu observo, ou seja, a primeira estrutura que eu observei foi essa pré-mercado às 7 da manhã. Agora o que eu procuro? Eu procuro o último fundo desse movimento atual e o último topo e aguardo a abertura do mercado. Assim que o mercado abre, como eu já expliquei muitas vezes, sempre, pessoal, sempre ele vai fazer isso. Minutos antes, em horários mortos, em que não tem nenhuma configuração ou notícia que não seja horários específicos, vai acontecer essa acumulação. Isso é básico, básico dos básicos. O mercado ele sempre vai fazer isso daqui. Ele acumulou. O que acontece? Como eu falei para vocês, prestem atenção nesse último fundo e nesse último topo, que nessa estrutura que iremos trabalhar agora. Assim que o mercado abre às 9h30, o que ele faz? Ele vai de forma agressiva até o topo e faz assim a captura da liquidez. A partir desse momento aqui, ele mostra o que? Que foi uma manipulação. O preço desce rasgando de volta com intenção e fecha abaixo desse FVG, ou seja, formando assim um IFVG. Nesse movimento aqui, antes de fechar o candle, faltando alguns segundos, eu entrei numa operação e deixei o meu stop aqui acima. Ou seja, como vocês viram aqui, o preço chegou a pagar 27 pontos e eu acabei deixando no 0 a 0, porém o preço foi mais rápido e acabou me tirando com aproximadamente uns $18 de prejuízo nas duas contas. Porém, falta essa liquidez aqui ainda ser capturada. Essa estrutura ela precisa ser capturada para assim dar sequência no seu flow. O que acontece? O preço começa a trabalhar, o preço começa a brigar. Mais uma vez aqui, ele deixa um lindo FVG. Foi a minha segunda operação, entrei aqui e fui estopado de novo. Começa o horário macro das 9h50. O preço trabalha, briga pra caramba aqui e vem buscar o range atual. Agora, para os meus amigos que são apaixonados por SMT, o que acontece aqui? Você esperaria o quê? Que aqui fosse uma continuidade de baixa, correto? Não, porque esse topo aqui ele não gera um grande displacement.
Não tem candles muito cheio como esse daqui para poder mostrar que vai continuar o movimento de queda. A partir do momento que ele plota essa SMT aqui e quebra esse topo, isso daqui é confirmado como SMT. E a melhor confirmação é esse FVG aqui dessa área, formando assim o Inverse of Value Gap. E qual seria a melhor confirmação para você poder entrar na operação? Você lembra disso daqui que eu te expliquei, dessa acumulação de forma diagonal? Pois é, ela acontece mais uma vez aqui, porque tem uma liquidez pendente acima, ou seja, essa liquidez aqui. A partir do momento que ele quebra, pode ver com intenção, tem um displacement. Aqui você conseguiria dar uma entrada legal com o seu stop aqui abaixo. Ele faz toda essa acumulação, deixa esse FVG aqui e captura, além desse topo, o topo da primeira Q-Zone de Londres. Como eu falei para vocês, o mercado ele é fractal e o tempo ele é mais importante do que o preço. Tá fazendo sentido para alguém isso daqui? O que ele acaba de fazer? Capturar os dois. Porém, tem mais um bizu. O mercado, em um horário que não é tão legal, que é o horário do almoço, ele acumula. Só que minha galera não. Só galera, que aqui nesse presente momento, ele acaba de fazer um stop hunt e ele deixa esse topo aqui pendente de liquidez. Isso daqui mostra a intenção da continuação do preço, porque quando você vê essa característica desse desbalanceamento aqui com a intenção tão agressiva, o preço vai simplesmente buscar novos topos. E esse topo deixado aqui foi o primeiro da sessão de Londres, ou seja, a primeira macro de Londres. Só aqui você conseguiria enxergar e desenvolver, no mínimo, em uma sessão, só na sessão da manhã, 1, 2, 3, 4, 5 operações. Filtrando as operações com um risco e retorno de 1 para 3, eu acredito que você conseguiria sair de uma forma legal. Ah, Edson, mas você postou lá no seu Instagram que você tomou 2 stops seguidos. Sim. Por que eu tomei 2 stops seguidos? Porque o último topo tinha quase 100 pontos e o outro 80 pontos. Eu preferi proteger meu capital e aguardar a próxima sessão. Então, galera, foi esse daqui basicamente o vídeo sobre estrutura de mercado na minha visão, a ICT na prática, que é a minha proposta aqui nesse canal, é falar sobre a ICT na prática sem muita enrolação, sem muito conteúdo pragmático, ou seja, explicar igual um livro, isso não é para mim, eu não consigo. Até consigo fazer isso, tal, seguir roteiro, etc. Mas essa não é a proposta aqui do canal. A proposta é falar com vocês como vocês conseguem encontrar operações, como vocês operar, gatilhos de entrada. E basicamente é isso. Me acompanhe lá no Instagram, dê aquela força. Nesse vídeo engaje bastante, curta, comente, compartilhe. Se você está aí operando conta pessoal, galera, preste muita atenção. Não faz sentido no cenário atual e em nenhum cenário você que tem pouca grana tá operando com conta pessoal, porque a conta é lógica e é básica. Vamos lá, uma conta de 25k ou de 50k em qualquer mesa de futuros custa uma média de 70 a 100 dólares. E você recebe um drawdown de 2.000 dólares e um take de 3k. Se você estourar essa conta, você não perdeu 2.000 dólares, você perdeu apenas 100 dólares. E com esses mesmos 100 dólares, ele te permite sacar 1.000, 2.000, 3.000. Vai depender do seu gerenciamento e vai depender também da sua técnica. Onde eu quero chegar com isso? O cupom Os Mesas Prop tem as melhores prop firms listadas lá. Se eu fosse você, eu não demorava, ia lá, acessava cupons Mesa Prop e garantiria o seu. Por quê?
nesse cenário atual, não somente nesse, tanto para você fazer essa alavancagem, quanto para você escalar, a melhor coisa a se fazer é operar com contas com mesa proprietária. Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Peço desculpa para vocês se me estendi demais, se eu falei algumas coisas que não faz tanto sentido, se eu não falei de uma forma mais técnica, mais objetiva, porque eu acredito que mais objetivo do que isso daqui não vai ter. Eu não vou editar esse vídeo, eu liguei a câmera aqui, vou colocar só uma capa e pronto. Da mesma forma que vocês estão aprendendo aqui, assistindo esse conteúdo para aprender a operar, eu também estou aprendendo a gravar. Eu não sei gravar. Confesso para vocês que eu fico assim um pouco meio nervoso, meio travado. Quando eu estou conversando com alguém, com a câmera desligada, eu consigo passar de uma forma melhor, ou até conversando com outra pessoa, falando comigo ao mesmo tempo do que só olhando para uma câmera, e é uma adaptação. Estou me adaptando a esse novo estilo, é algo que eu quero para mim agora em 2026, é um propósito que eu tenho. E eu acredito que eu vou ajudar muitas pessoas. Espero que vocês também me ajudem. Curta bastante esse vídeo, comente, compartilhe.